Mais uma vez eu Deus, nós entregamos tudo a Ti nessa noite, Pai. Tu és a razão do nosso viver, ó Deus. Tu és o nosso mundo, Senhor. Aleluia, glória-se Deus, que é o nosso mundo, amém? Que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o Senhor Deus por mais esta noite. Estamos juntos, adorando a Ele. Amém. Podem sentar-se, meus queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de São Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 35. Amém, amados? Amém? Oh, agora vai, né? 7:31 diz assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, colocou-lhes os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais perto dele assim, ó. É muito longe depois que eu jogar lá. Um dos grandes milagres de Jesus durante o seu ministério. Este em especial relatado só pelo evangelista Marcos. Jesus estava num momento de euforia em seu ministério, realizando grandes milagres e cumprindo o íntimo, ensinando os discípulos o que eles deveriam fazer quando ele fosse recebido nos céus. Decápolis, uma região composta por 10 cidades a sudoeste da Galileia, ímpia, pagã, um território de pessoas excluídas, marginalizadas inclusive pelos romanos, o império que dominava na época. Até os próprios sacerdotes também discriminavam
esta região, este povo que morava ali, a sociedade, por isso, também tomava o partido que era mais conveniente na época. Então ali moravam pessoas que eram discriminadas por toda a circunvizinhança e toda a sociedade. Uma região de costumes absolutamente diferentes dos costumes do mestre e das demais regiões, e isso era um dos motivos que eles sofriam a discriminação, mas que conheciam, ao menos de ouvir falar, Jesus Cristo, e que o mesmo não fez questão alguma da história daquele local e passou por ali para realizar milagres, quebrando todo e qualquer tipo de protocolo discriminatório, todo e qualquer tipo de acepção que poderia haver na época, de exclusão. Jesus, realizando milagres ali, testificou a grandeza de Deus em socorrer a todos. Algumas pessoas, nós olhamos, sabemos o histórico, e nós logo, de alguma maneira, desacreditamos em qualquer tipo de possibilidade de mudança. Nos afastamos, excluímos do nosso convívio, sem pensar. Quem se aproxima também, nós passamos a discriminar ou até mesmo a dar um toque, diríamos assim, causando ainda uma exclusão maior. É claro que existem posições na sociedade que jamais nós poderemos aceitar. Porém, Jesus nos dá aqui o exemplo de que o amor supera tudo, e de que Ele veio para os perdidos e aqueles mais necessitados. Por isso que Paulo diz em Gálatas: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos de nós reunidos aqui esta noite, graças a Deus eu tive o prazer de nascer e me criar no berço evangélico, mas muitos aqui, se forem olhar a ficha dele, a história dele, o último lugar que poderiam acreditar que estaria era aqui, mas a mão forte do Senhor alcançou, transformou e mudou por completo a forma da sociedade enxergar. Jesus nos deu este grande exemplo. Chegando ali, eu disse que ouviram falar de Jesus, mostraram que mesmo excluídos da sociedade, entre eles ainda havia amor, preocupação e desejo de que todos fossem curados, porque ele inicia o relato do milagre dizendo assim: trouxeram a Jesus um surdo, e por ser surdo, com dificuldade de falar, trouxeram a Jesus. Acharam uma solução, acreditaram, não olharam para as exclusões que sofriam, das discriminações que sofriam, não pensaram no que a comitiva que acompanhava Jesus poderia dizer ou fazer, numa possível retaliação do Império Romano. Colocaram a fé em ação e levaram o problema que tinham até Jesus. Muitas vezes nós não recebemos milagre porque nós aceitamos de alguma maneira o que é imposto a nós.
E nós não levamos a Jesus as nossas necessidades, verdadeiramente falando. Nós nos conformamos com a situação, nós agregamos ela e fazemos ela tornar-se comum, e aprendemos a conviver com a dificuldade. Muitas famílias, elas vivem assim, convivendo com as dificuldades como se aquilo fosse normal, como se aquilo acontecesse em todos os lugares, sem condições de expressar a fé, levando a Jesus o que é dificuldade, ou o que quer que seja mudado. Acreditaram em Jesus e levaram o homem até Jesus. Por suas dificuldades, primordialmente vamos analisar, pela dificuldade de ouvir, ele se tornava inquieto, nervoso, desconfiado, talvez vivia tentando ler na boca dos outros o que era dito, era discriminado por isso, e isso também fez ele ter dificuldade de se expressar. Tornou-se então limitado em comunicação, não tinha condições de diálogo, e quando pressionado, ainda mais nervoso, até mesmo gaguejava para falar, não conseguindo então expressar o seu sentimento, às vezes não dando tempo, e em outros momentos precipitando-se para que estes outros sentimentos não viessem pressioná-lo. Então imaginem a dificuldade deste rapaz. Existem muitos lares onde não há condições de comunicação, ou perdeu-se a comunicação. Alguns ouvem, mas não ouvem. Ouvem o que querem. Outros têm dificuldade de falar, impaciência, e isto vai diariamente debilitando o relacionamento familiar. Na igreja também, como família, nós podemos sofrer esse tipo de situação, constrangimento. Ouve-se o que quer, fala-se do jeito que quer, não obedecendo hierarquia, e as dificuldades nos relacionamentos vão se acentuando de uma maneira que, de alguma forma, em algum instante, torna-se insuportável. Jesus está entre nós esta noite, para trazer solução a este problema. Mas é uma situação que faz parte do nosso dia a dia. Ouve-se o que quer ouvir, e não se quer ouvir, não ouve ou finge que não ouviu. Entende as coisas do jeito que quer, fala com dificuldade, não tem condições de se expressar verdadeiramente, porque perdeu a paciência, porque não pode ser de maneira alguma contrariado, é precipitado no falar e por isso ofende de alguma maneira com facilidade, por
não ouvir, não tem condições de entender o que falou e não sabe o estrago que fez. Quantos relacionamentos destruídos por palavras? Alguns machucados, eles são furáveis. Por mais que possam deixar uma cicatriz, essa cicatriz vai ter uma maneira de ser vista diferenciada de um machucado feito por palavras, porque elas descem ao sentimento e fazem um estrago terrível, ficam guardadas no coração e em qualquer momento sobem à mente, fazem aquele burburinho, acendem a ira, a revolta, abafam o perdão de uma forma definitiva e causam um verdadeiro estrago emocional, fazendo a pessoa então pecar e estar vivendo uma situação difícil de ser administrada. Não se comunicam corretamente e qualquer motivo de contrariedade já se acende aquelas palavras que ouviu-se, já vem aos lábios, e aí a probabilidade é de novas palavras ainda mais pesadas, respostas que retruquem e que vão machucar, aí fica todo mundo machucado ao mesmo tempo, as coisas tornam-se bolinha de neve, e nós incorremos na palavra do Senhor no Salmo, que diz assim: um abismo chama o outro abismo. O homem tinha dificuldade de falar, por não ouvir direito. Quando nós não paramos para ouvir, nós não vamos ter condições de responder corretamente. A surdez espiritual é uma grande arma do adversário, porque ele consegue com isso invadir, tornar o que é anormal em coisa normal, comum. Faz um estrago terrível. Um dos grandes atributos de Jesus, ditos pelos profetas, inclusive Isaías, é que ele abriria os ouvidos dos surdos, os olhos dos que não enxergavam e a boca dos que tinham dificuldade de se comunicar, expressariam a gratidão ao Senhor. Há também um ditado que diz: conta-se um conto e sempre se aumentará um ponto. Grandes contendas surgem de coisas banais, insignificantes, ditas na hora errada, porque a Bíblia diz que as palavras ditas no momento certo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Isso diz o sábio Salomão. Nos ensina a pensarmos antes de falar. E nós só conseguimos pensar antes de falarmos quando nós ouvimos, inclusive por completo. Quando nós, com facilidade de falar, temos a palavra certa e não a língua contendeira, que precipitadamente acende a ira ainda mais. É o que tem acontecido em muitos dos nossos lares. A dificuldade de comunicação, a surdez, a gagueira. Uma pessoa com dificuldade
dificuldade de falar, ela vai ficando ainda mais nervosa, porque ela não consegue expressar aquilo que estava querendo. E a situação vai ficando grave. Assim era a vida daquele homem, em meio a uma sociedade difícil. Não bastasse o problema discriminatório, a cegueira espiritual, porque não conheciam Jesus, eram pagãos, ainda uma enfermidade física que provocava várias e várias enfermidades espirituais pelo constrangimento dela, enfermidades emocionais também. Aí eu fiquei observando as maneiras que Jesus foi realizar o milagre. Jesus, ele tirou o rapaz do meio da multidão. Alguns problemas, eles precisam serem resolvidos de uma maneira reservada, sigilosa. Alguns problemas de comunicação, eles são sintomas da falta de intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus de forma reservada, ela faz um efeito interior bem especial na vida da pessoa. Algumas pessoas, algumas famílias, elas passam a ter problemas maiores do que o motivo que provocou o problema, porque se expõe facilmente. A multidão, mesmo que conduziu ele até Jesus, não poderiam ouvir, saber, compartilhar os motivos ou até mesmo as dificuldades inerentes àquele problema que o rapaz tinha. Poderiam trazer inclusive palpite para Jesus, palpites errados, usar experiências similares e trazer a solução daquelas experiências e achar que Jesus deveria agir da mesma maneira, quando ele é multiforme e para cada um de nós ele tem a solução diferenciada das nossas causas.